Meus irmãos, nós temos um grande sumo sacerdote que atravessou os céus, Jesus, Filho de Deus. Conservemos, pois, com firmeza a fé que professamos. Na verdade, nós não temos um sumo sacerdote incapaz de se compadecer das nossas fraquezas. Temos um que possui a experiência de todas as provocações, tal como nós com a estação do pecado. Vamos, pois, cheios de confiança ao trono da graça, a fim de alcançarmos a graça que é um auxílio oportuno. Nos dias da sua vida mortal, Cristo dirigiu preces e súplicas com um forte brado e com lágrimas. Aquele que o podia livrar da morte e por causa da sua piedade foi atendido. Apesar de ser filho, aprendeu de quanto sofrera e o que é obedecer. E quando atingia a sua plenitude, tornou-se, para todos aqueles que lhe obedecem, causa da salvação eterna. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O Senhor esteja convosco. O Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Glória ao nosso Senhor. Naquele tempo, saiu Jesus com os seus discípulos para o outro lado da torrente do Cedroso. Havia lá um jardim, onde ele entrou com os seus discípulos. Judas, que o ia entregar, conhecia também o local, porque Jesus se reunira lá muitas vezes com os discípulos. Tomando consigo uma companhia de soldados e alguns guardas, enviados pelos príncipes, sacerdotes e pelos fariseus, Judas chegou ali com achotes, lanternas e armas. Sabendo Jesus tudo o que ia acontecer, adiantou-se e perguntou-lhes: Quem procurais? Eles responderam: É Jesus, o Nazareno. Jesus disse-lhes: Sou eu. Judas, que o ia entregar, também estava com eles. Quando Jesus lhe disse: Sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus perguntou-lhes novamente: Quem procurais? Eles responderam: É Jesus, o Nazareno. Disse-lhes Jesus: Já vos disse que sou eu. Se é, pois, a mim que procurais, deixai que estes se retirem. Assim se cumpriam as palavras que ele tinha dito: Daqueles que me deste, não perdi nenhum. Então, Simão Pedro, que tinha uma espada, desembainhou e feriu um servo do sumo sacerdote, tanto a orelha direita. O servo chamava-se Mal, mas Jesus disse a Pedro: Mete a espada na bainha. O cálice que o Pai me deu, não havia de bebê-lo? Então, a companhia de soldados, o oficial e os guardas dos judeus apoderaram-se de Jesus e maniacaram-no. Levaram-no primeiro a Anás, o seu sogro, Caifás, que era o sumo sacerdote nação. Caifás é que tinha dado o seguinte conselho aos judeus: Convém que morra um só homem pelo povo. Entretanto, Simão Pedro seguia Jesus como outro discípulo. Este discípulo era conhecido do sumo sacerdote e entrou com Jesus no pátio do sumo sacerdote
enquanto Pedro ficava à porta do lado de fora. Então, o outro discípulo, conhecido do sumo sacerdote, falou à porta e levou Pedro para dentro. A porteira disse a Pedro: Tu não és discípulo desse homem. Ele respondeu: Não sou. Estavam ali presentes os servos e os guardas, que por causa do frio tinham acendido um braseiro e se aqueciam. Pedro também se encontrava com eles a aquecer-se. Entretanto, o sumo sacerdote interrogou Jesus acerca dos seus discípulos e da sua doutrina. Jesus respondeu: Falei abertamente ao mundo. Sempre ensinei na sinagoga e no templo, onde todos os judeus se encontravam. E não disse nada em segredo. Porque me interrogas? Pergunta aos que me ouviram o que lhes disse. Eles bem sabem aquilo de que lhes falei. Estas palavras, um dos guardas que estava ali presente, deu uma bufetada a Jesus e disse: É assim que responde o sumo sacerdote. Jesus respondeu: Eu falei mal, diz-me que mas te falei bem, porque me feres. Então, Anás mandou Jesus maniatar o sumo sacerdote Caifás. Simão Pedro continuava ali a aquecer-se. Disseram-lhe então: Tu não és também um dos seus discípulos. Ele negou dizendo: Não sou. Replicou um dos servos do sumo sacerdote, parente daquele a quem Pedro cortara a orelha. Então, eu não queria ir com o jardim. Pedro negou novamente e logo engalcou. Depois, levaram Jesus da residência de Caifás ao portão. Era de manhã cedo. Eles não entraram no portão para não se contaminarem e assim poderem comer a Páscoa. Pilatos veio cá fora ter com eles e perguntou-lhes: Que acusação trazes contra esse homem? Eles responderam: Se não fosse malfeitor, não o entregávamos. Disse-lhes Pilatos. Tomais vós próprios e julgais segundo a vossa lei. Os dois responderam: Não nos é permitido dar a morte a ninguém. Assim se cumpriam as palavras que Jesus tinha dito, ao indicar-lhe que a morte ia morrer. Entretanto, Pilatos entrou novamente no portão, chamou Jesus e perguntou: Tu és o rei dos dois. Jesus respondeu: É por ti próprio que o dizes, ou foram outros que tu disseram de mim? Disse-lhes Pilatos: Porventura sou eu, judeu, o teu povo e os sumos sacerdotes é que te entregaram a mim. Que fizeste? Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus guardas lutariam para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas, de facto, o meu reino não é daqui. Disse-lhe Pilatos: Então tu és rei. Jesus respondeu: É como dizes, sou rei. Se nasci e se vim ao mundo, foi para dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade, escuta a minha voz. Disse-lhe Pilatos: E a verdade. Dito isto, saiu novamente para fora e declarou aos judeus: Não encontro neste homem culpa nenhuma, mas vós estáis habituados a que vos solte alguém pela Páscoa. Crees que vos solte o rei dos judeus? Eles gritaram de novo: Esse não, antes Barrabás. Barrabás era um salteador. Então, Pilatos mandou que levassem Jesus e o açoitassem. Os soldados fizeram uma coroa de espinhos, colocaram-lhe na cabeça e envolveram Jesus num manto de púrpura. Depois, aproximavam-se dele e diziam: Salve o rei dos judeus. E davam-lhe bofetadas. Pilatos saiu novamente para fora e disse: Eu vos trago aqui fora, para saberdes que não encontro nele culpa nenhuma. Jesus saiu, trazendo a coroa de espinhos e um manto de púrpura. Pilatos disse: Eis o homem. Quando viram Jesus, os príncipes dos sacerdotes e os guardas gritaram: Crucifiquem-o, crucifiquem-o. Disse-lhes Pilatos: Tomais vós mesmos e crucificai-o, que não encontro nele culpa alguma. Nós temos uma lei, e segundo a nossa lei deve morrer, porque se fez filho de Deus. Quando Pilatos ouviu estas palavras, ficou assustado. Voltou a entrar no portão e perguntou a Jesus: De onde és tu? Mas Jesus não deu resposta. Disse-lhe então Pilatos:
não me fales, não sabes que tenho poder para te soltar e para te crucificar? Jesus respondeu: Não terias qualquer poder sobre mim, se não te fora dado do alto. Por isso, quem me entregou, a ti tem baixo. Culpa do que tu. A partir de então, Pilatos procurava libertar Jesus, mas os dois gritaram: Se o libertares, não és inimigo de César. Todo aquele que se faz rei é contra César. Ao ouvir estas palavras, Pilatos trouxe Jesus para fora e citou-se no tribunal, num lugar chamado Legito, em hebraico, Gabatá. Era a preparação da Páscoa por volta do meio-dia. Disse então aos judeus: És o vosso rei. Mas eles gritaram: À morte! À morte! Crucificam-o! Disse-lhes Pilatos. É de crucificar o vosso rei. Replicaram os príncipes dos sacerdotes. Não queremos outro rei, senão César. Entregou-lhes então Jesus para ser crucificado, e eles apoderaram-se de Jesus. Levando a cruz, Jesus saiu para o chamado lugar do Calvário, que em hebraico se diz Gólgota. Ali o crucificaram e com ele mais dois, um de cada lado, e Jesus no meio. Pilatos escreveu ainda um letreiro e colocou-o no alto da cruz. Nele estava escrito: Jesus, o Nazareno, Rei dos Judeus. Muitos judeus leram este letreiro e que o lugar onde Jesus tinha sido crucificado era perto da cidade. Estava escrito em hebraico, grego e latim. Diziam então a Pilatos os príncipes dos sacerdotes e dos judeus: Não escrevas Rei dos Judeus, mas ele afirmou: Eu sou o Rei dos Judeus. Pilatos retorquiu: O que escreveste está escrito. Quando crucificaram Jesus, os soldados tomaram as suas vestes, das quais fizeram 4 lotes, um para cada soldado, e ficaram também com a túnica. A túnica não tinha costura, era tecida de alto a baixo como um tubo. Disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sortes para ver de quem será. Assim se cumpria a Escritura. Repartiram entre si as minhas vestes e deitaram sortes sobre a minha túnica. Foi o que fizeram os soldados. Estavam junto à cruz de sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleofas, e Maria Madalena. Ao ver sua mãe e o discípulo predileto, Jesus disse a sua mãe: Senhora, eis o teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis a tua mãe. E a partir daquela hora, o discípulo recebeu-a em sua casa. Depois, sabendo que tudo estava consumado, e para que se cumprisse a Escritura, Jesus disse: Tem sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre. Prenderam uma vara, uma esponja embebida em vinagre e levaram-na à boca. Quando Jesus tomou o vinagre, exclamou: Tudo está consumado. E inclinando a cabeça, expirou. Por ser a preparação e para que os corpos não ficassem na cruz durante o sábado, era um grande dia, aquele sábado. Os dois pediram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem retirados. Os soldados vieram e quebraram as pernas ao primeiro, depois ao outro que tinha sido crucificado com ele. Ao chegarem a Jesus, vendo-o já morto, não quebraram as pernas, mas um dos soldados trespassou-lhe o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Aquele que viu é que dá testemunho, e o seu testemunho é verdadeiro. Ele sabe que diz a verdade, para que também vós acrediteis. Assim aconteceu para se cumprir a Escritura, que diz: Nenhum osso lhe será quebrado. Diz ainda outra passagem da Escritura: Hão de olhar para aquele que trespassar. Depois diz José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, embora fosse por meio dos judeus, deu licença a Pilatos para levar o corpo de Jesus. Pilatos permitiu-lhe. José vem então tirar o corpo de Jesus. Vai também Nicodemos, que é aquele que antes tinha ido de noite ao encontro de Jesus. Trazia uma mistura de quase 100 libras de mirra e aloés. Tomaram o corpo de Jesus e envolveram em ligadores juntamente com os perfumes. Uma questão de sepultar entre os judeus. No local em que Jesus tinha sido crucificado havia um jardim, e no jardim um sepulcro novo,
no qual ainda ninguém fora sepultado. Foi aí que, por causa da preparação dos judeus, porque o sepulcro ficava perto, depositaram Jesus. Palavra da salvação.